Audiolivro Ser como Deus em Vida e em Natureza, de Dong Yulan, da editora Árvore da Vida. Prefácio. Este livro é composto de mensagens ministradas pelo irmão Dong Yulan em junho de 2008. Nele você conhecerá a diferença entre o Pedro retratado nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos e o Pedro que escreveu as duas epístolas. Aquele Pedro, originalmente impulsivo, passou por um longo processo de disciplina do Senhor, amadureceu e foi aperfeiçoado, a ponto de deixar registradas palavras tão simples e profundas, que revelam o seu discernimento sobre o Senhor e seu propósito. Na primeira epístola, ele nos relata a respeito da vida divina e, na segunda, fala sobre a natureza de Deus. Ao discorrer sobre a vida divina, ele começa pela regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O novo nascimento, pela qual recebemos a vida divina como uma semente incorruptível que cresce gradualmente em nós. Versículos do 23 ao 25. Além disso, segundo a experiência de Pedro, essa vida deve crescer até a maturidade, a ponto de sermos semelhantes ao Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 2, na vida e na natureza de Deus, e assim estarmos aptos a reinar com Ele durante o reino milenar. Ouça esse livro, dedicando-lhe toda a sua atenção. Faça-o com espírito de oração, esvaziando-se a si mesmo e pedindo que o Senhor lhe revele mais de suas riquezas. Capítulo 1. A vida e a natureza de Deus. O apóstolo Pedro não foi bem compreendido pela maioria dos leitores da Bíblia. A primeira impressão que se tem sobre ele, principalmente nos Evangelhos, não é muito boa. Ele foi exposto em várias passagens bíblicas como alguém precipitado e impulsivo, tanto em seu falar quanto ao liderar os demais discípulos em diversas situações. Para nossa surpresa, porém, ao lermos as suas duas epístolas, descobrimos um homem maduro, cheio de experiências e com uma visão muito prática da salvação completa de Deus. No passado, nos acostumamos a dar muita atenção às verdades reveladas pelo apóstolo Paulo. Afinal, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 14 foram escritos por ele, considerando, conforme a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, que a Epístola aos Hebreus é de sua autoria, e assim acabamos negligenciando as verdades apresentadas por Pedro em suas epístolas. De certa forma, temos até valorizado excessivamente as cartas de Paulo em detrimento das do apóstolo Pedro. Ao relermos os escritos de Pedro, conseguimos perceber a importância que ele dava para a verdade, pois ele fala na obediência à verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, e também que estaria sempre pronto para lembrar seus leitores acerca da verdade já presente com eles, os quais já estavam confirmados nela. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Chegamos a comentar em outras oportunidades que Pedro era muito tradicionalista, fato revelado principalmente no episódio da visão que teve do grande lençol, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves. Ele se negou a comer aqueles animais, que considerava comuns e imundos, ainda que a ordem tivesse sido dada por Deus. Atos capítulo 10, do versículo 10 ao 16. Com esse episódio, na verdade, Deus estava mostrando que ama o homem e quer que a sua salvação alcance não somente os judeus, mas também os gentios, os quais eram considerados pelos judeus como imundos. Embora Pedro tenha cooperado com Deus para abrir a porta do Evangelho, com sua visita e suas palavras aos gentios na casa de Cornélio, versículos do 30 ao 48, o conceito da tradição judaica estava tão arraigado nele
que o impediu de ser um canal para levar o evangelho aos demais gentios. Diante disso, o Senhor teve que levantar Paulo para essa missão. Gálatas, capítulo 2, versículos do 7 ao 9. O ápice da revelação divina. É notável a diferença entre o Pedro retratado nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos e o Pedro que escreveu as duas epístolas. Aquele Pedro impulsivo, sem dúvida, passou pela disciplina do Senhor, amadureceu e foi aperfeiçoado a ponto de deixar registradas palavras tão simples e profundas que revelam o seu discernimento sobre o Senhor e seu propósito. Em sua primeira epístola, ele nos relata a respeito da vida divina. E na segunda epístola, seu relato é sobre a natureza divina. Ao discorrer sobre a vida divina, ele começa pela regeneração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Isto é, nascemos de Deus, o que significa que pelo novo nascimento recebemos a vida divina como uma semente incorruptível, a qual cresce gradualmente em nós. Versículos 23 e 25. Além disso, segundo a experiência de Pedro, essa vida deve crescer em nós até a maturidade, a ponto de reinarmos com o Senhor no reino milenar e sermos como o Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 2, na vida e natureza de Deus. Em sua segunda epístola, Pedro nos esclarece que por possuirmos a vida divina, somos participantes da natureza divina. E à medida que a vida de Deus cresce em nós, a sua natureza também aumenta em nosso ser. E assim, a nossa natureza humana é elevada para vivermos de acordo com a natureza de Deus. Louvado seja o Senhor! Nessas palavras tão simples e profundas está o ápice da revelação divina. Deus tornou-se homem para o homem tornar-se como Deus em vida e natureza. É evidente que nunca seremos o próprio Deus com a sua deidade, como diz Salmo 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. O Deus Altíssimo é o único digno de ser adorado. E somos todos seus filhos, possuindo a sua vida e natureza. Quando a sua vida, com a sua natureza crescerem em nós, até a plenitude, seremos como ele é, mas não na sua deidade. Um animal que nasce com a vida de cão é um cão. Quem nasce com a vida humana é um ser humano. Assim, quem nasce de Deus é um Deus. Por isso, o Salmo 86 afirma que somos deuses. No entanto, é prudente sempre salientar que não seremos o próprio Altíssimo. Seremos seus filhos plenos de sua vida e natureza. Vida e piedade. Pedro descreve com muita sabedoria essa verdade culminante. Em sua segunda carta, no capítulo 1, lemos: pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Versículo 3. Deus nos tem dado a sua vida, a qual tem uma expressão. Piedade significa ser como Deus, parecer-se com Ele, expressá-lo. Cada tipo de vida traz consigo a sua expressão. A vida de Deus que está em nós expressa a imagem de Deus por meio do nosso viver. E por isso somos parecidos com Deus, somos semelhantes a Ele. Essa é a verdade mais elevada. Aleluia! Por essa causa, devemos crescer até o ponto de estarmos cheios da vida de Deus em nosso interior. E assim, de modo espontâneo, teremos a expressão de Deus externamente. Com essa aplicação, entendemos que Deus se tornou homem para que o homem tenha a sua vida e que essa vida quer crescer em nós até que expressemos a sua natureza, tornando-nos iguais a Ele em vida e em expressão. Louvado seja o Senhor! Transformados de barro em pedras. Todos nós somos como o apóstolo Pedro. As experiências de Pedro falam intimamente conosco, pois elas se identificam muito com as nossas. Havia um só Pedro, mas agora descobrimos que há muitos Pedros, porque nós todos somos como ele. Vejamos a história do chamamento de Pedro. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus.
e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João, capítulo 1, versículo 40 e 42. Tanto Cefas em hebraico como Pedro em grego significam pedra. Antes da salvação, assim como Pedro, éramos só barro, pois fomos formados do pó da terra. Mas após termos sido salvos, o Senhor nos transformou em pedras. Somos, porém, como pedras brutas e carecemos de transformação para ser úteis para a edificação da casa de Deus. Ao considerarmos as experiências de Pedro, percebemos como ele era bruto, tão natural e tão duro. E é exatamente esta a nossa situação. Somos tão duros como uma pedra bruta. Precisamos da obra transformadora do Espírito para eliminar as nossas impurezas e nos transformar em pedras que têm vida e são preciosas. Portanto, ao estudarmos os escritos de Pedro, parece que estamos vendo a nós mesmos. A experiência dele se tornou a nossa. As mulheres geralmente não são tão duras quanto os homens. Elas próprias sentem que não são como Pedro, pois parecem ser mais afetuosas e meigas, mais macias. Mas, se receberem a luz da palavra de Deus, verão, como por espelho, que na sua meiguice estão escondidas a sua obstinação e forte opinião, a sua dureza. A nossa maior dificuldade é que não conseguimos ver a nós mesmos. Louvado seja o Senhor, pois por meio da experiência dos escritos de Pedro, estamos sendo iluminados e conseguindo nos ver. Pedras trabalhadas para serem casa espiritual. O Senhor reservou uma porção especial para Pedro. O Senhor reservou uma porção especial para Pedro. Por isso trabalhou nele cuidadosamente, pois como pedra dura e natural, ele não era útil para Deus. Em Mateus 16, o Senhor Jesus disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18. Todas as pedras são para serem edificadas sobre a rocha, a pedra fundamental. Portanto, todos os Pedros devem ser transformados. Por esta razão, o próprio Pedro escreveu no capítulo 2 da sua primeira epístola que precisamos crescer. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 2. E mais, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O sentido dessas palavras é que devemos ser transformados, uma vez que somos pedras brutas. A transformação ocorre somente pelo crescimento da vida divina em nós. E por outro lado, os elementos naturais da pedra bruta precisam ser eliminados por meio do fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, versículo 12. Jesus é a pedra que vive, isto é, a pedra que tem a vida de Deus. Assim também devemos ser como Ele, cheios da vida divina, que cresce em nós à medida que as impurezas são eliminadas pelo fogo das provações. Quanto mais crescidos, mais seremos úteis para a edificação da igreja, da casa espiritual de Deus. Capítulo 2, versículo 5. Perder para ganhar. Todo ser vivo necessita de alimento para crescer. As plantas precisam de água e dos nutrientes da terra. Os filhotes dos animais só crescem se são alimentados. Um bebê cresce tomando leite materno e, mais tarde, precisa de alimento sólido para continuar a crescer. A vida de Deus em nós, no entanto, precisa de que algo seja subtraído de nós para que tenha espaço para crescer. Essa foi a experiência de Pedro. A sua vida natural teve de ser subtraída pouco a pouco.
para que a vida de Deus nele pudesse se expandir e crescer. No aspecto espiritual, para crescer precisamos diminuir. Em Mateus 16, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Versículos 24 e 25. Se renunciarmos à nossa vida da alma e negarmos a nós mesmos, a vida divina encontrará espaço para crescer em nós. Portanto, a vida da alma tem de ser subtraída e o nosso ego, a vida natural, deve ser renunciado. É como o ato de respirar. Primeiramente, expelimos o gás carbônico que está nos pulmões, a fim de criar espaço para a entrada do ar com oxigênio. O crescimento da vida de Deus em nós ocorre primeiramente pela subtração da nossa vida natural. Com essa luz, podemos entender melhor como o Senhor conduziu Pedro, que ocupava uma posição especial entre os apóstolos. Todavia, ele era muito natural, uma pedra bruta, precipitado, impulsivo, alguém que sempre era o primeiro a falar. Em Mateus 16, também podemos ver que Pedro recebeu do Pai a revelação a respeito de Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Esse mistério esteve oculto por séculos e gerações, e coube a Deus revelá-lo. Ninguém o conhecia, até que Deus concedeu revelação a Pedro. Naquela ocasião, Simão Pedro respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Foi o próprio Deus quem revelou Cristo a Pedro, e em seguida, Jesus revelou o seu próprio mistério, que é a Igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Após revelar a igreja, Jesus passou a mostrar que para a igreja ser gerada, era-lhe necessário seguir até Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 21. Pedro, na sua bondade natural, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 22. Pedro não podia tolerar ver o seu mestre sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ainda ser morto. Mas se Jesus não sofresse e não morresse na cruz, a igreja não seria gerada, a obra de redenção não seria realizada e ninguém poderia ser salvo. Por trás da bondade natural. Não pense que podemos servir o Senhor em nossa bondade natural. Satanás usa nossa bondade natural para impedir a obra de Deus. Por isso Jesus disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Há irmãs entre nós que são muito boas, muito meigas, incapazes de fazer mal a ninguém. Isto parece muito adequado, porém não se pode dizer que tal bondade proceda da vida divina. Temos de perceber que se essa bondade tiver origem em nosso homem natural, como aconteceu com Pedro, ela pode ser uma aliada de Satanás. É por isso que nossa vida natural precisa passar pela disciplina de Deus. O mesmo Pedro que foi usado por Deus para revelar Cristo, logo depois foi usado por Satanás para tentar impedir Jesus de ir à cruz. O Senhor expôs o erro de Pedro para desmascarar o homem natural que existe em cada um de nós. Sem o iluminar da luz de Deus, ainda exaltamos a nossa bondade e outras qualidades naturais. Pedro foi repreendido pelo Senhor perante todos. Isso foi como um fogo queimando em seu íntimo para remover as impurezas. Foram experiências como essa que fizeram Pedro entender que era necessário
passar por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pedro foi contristado naquele momento, mas o fogo o fez perceber que precisava ser purificado. O ouro é refinado sob altíssimas temperaturas, com o objetivo de remover impurezas. É por isso que o Senhor Jesus disse que, se alguém quisesse segui-lo, precisaria negar a si mesmo e tomar a cruz. A nossa vida da alma precisa ser rejeitada para alcançarmos a salvação da alma. O ego é a nossa pessoa natural. A vida do ego é a vida da alma, e o ego se expressa por meio de opiniões e pensamentos. Portanto, para viver a genuína vida da igreja, devemos negar o nosso ego com as suas muitas opiniões. Se deixarmos de alimentar a vida da alma por meio de renunciá-la, o ego decresce. Mas se a todo tempo alimentarmos a vida da alma, o nosso ego fica cada vez maior. Na igreja, nós seguimos o Senhor. Para seguir o Senhor, temos de negar a nós mesmos, isto é, negar a nossa pessoa natural, as nossas opiniões e renunciar à vida da alma. O problema é que, por falta de luz, protegemos o nosso ego, valorizamos o nosso bom coração e não vemos razão para negá-lo. À medida que recebemos a luz do Senhor, o nosso ser natural é exposto e não desejamos mais viver pela vida da nossa alma. Assim, ela vai sendo gradualmente salva. A salvação completa de Deus. O homem é formado de 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. E a salvação completa que Deus providenciou para o homem também é para as 3 partes do nosso ser. No dia em que recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, fomos salvos e regenerados, ou seja, nascemos de novo. Por crer, recebemos a salvação do nosso espírito, e a vida de Deus entrou em nós. Assim, toda a obra redentora que Cristo realizou na cruz se tornou nossa realidade. A salvação do nosso corpo ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Ele transformará o nosso corpo de corrupção e desonra em corpo incorruptível e de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 42 ao 44. A salvação da alma, entretanto, depende da nossa cooperação com Deus, que é de nossa responsabilidade, e ocorre enquanto vivemos. As falhas de Pedro foram muito expostas e ele reconheceu que precisava de várias provações de fogo para queimar tantos elementos naturais que tinha. Da mesma forma, precisamos da luz do Senhor para expor nossa pessoa caída, a fim de reconhecermos que precisamos do fogo santificador para nos purificar. Assim, a salvação da alma ocorre pouco a pouco, toda vez que renunciamos à vida da alma. Dessa forma, abrimos caminho para a vida de Deus crescer na nossa alma e saturar-nos com a sua natureza santa. Quando o nosso velho procedimento é exposto pelo Senhor, não devemos argumentar com ele. Devemos aprender com Pedro a não proteger a vida da alma, porque, caso contrário, ela aumenta e o nosso ego, que já é grande, fica ainda maior. O que devemos fazer é tomar a cruz e mortificar a vida da alma. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Assim que formos iluminados, devemos nos arrepender, para que Deus opere a sua salvação na nossa alma. Essa é a salvação completa que Deus quer nos dar. Se permitirmos que o Senhor salve a nossa alma, quando Ele voltar, estaremos cheios da vida e da natureza de Deus. Seremos aprovados diante do tribunal de Cristo, introduzidos na glória, e receberemos a honra de reinar com Cristo por 1000 anos. Aleluia! Louvado seja o Senhor por tão grande e tão completa salvação.